No ar, radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Conosco aqui no estúdio o ex-inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Márcio Pontes, hoje secretário adjunto de Transportes na Prefeitura. Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. É um prazer estar aqui. Mais uma vez, né? Faz tanto tempo que eu não venho. Verdade. Você vinha quando era inspetor, né? Pois é. Mas chegou o dia como representante aí da Secretaria de Transportes. Só recapitulando, você já se aposentou, né, na PRF? Aposentei em junho de 2017. Quantos anos na PRF? 24 de PRF, 3,5 de Polícia Militar e mais 3 de Banco do Brasil. Comecei novo. Você foi guarda-mirim também? Guarda-mirim também. Desde os 12. Boa memória, né? Tá certo. Aliás, uma coisa que o vereador João Dárcio, né, tentou implantar aqui em Guarulhos, lamentavelmente não conseguiu, né? Uma guarda-mirim eu acho que seria bem-vinda. Na minha cidade ainda temos a guarda-mirim, qual fiz parte, muito interessante, porque eles têm todo um grupo de colocar esses jovens no campo do trabalho. Verdade. Muito legal. Muito Guarulhos bom. já teve, viu? É que Guarulhos tem uma tendência a piorar. Guarulhos já teve guarda-mirim, para quem não sabe disso. Acho que Major Dalton era o nome. Bom, inspetor Pontes, vamos relembrar aqui que eu o entrevistei como inspetor da PRF. Sim. E o senhor, na época, eu não lembro que época que foi, dizia que houve um acordo entre a Prefeitura e a empresa Magion para resolver o problema ali da passarela, que não atravessa a pista e tem um semáforo. O senhor disse que a Prefeitura fez a parte dela e que a Magion não fez. Como é que foi esse assunto? Essa entrevista foi em 2007. Vejam só, Tá? 12 anos. 12 anos. Mas nós começamos mesmo a buscar uma solução para aquele local em 2004, 2005. Foi quando eu assumi a chefia da cidade aqui em Guarulhos, na região, como inspetor da PRF. E em 2007 você cobrou novamente, nós já estávamos com essas documentações e foi feito um acordo à época entre Prefeitura, Magion, Nova Dutra, entre as secretarias de obras, Secretaria de Transportes à época, e enfim, procura esse processo pela Prefeitura. Nós sabíamos que tinha um processo, que era um processo de embargo da obra da Magion, e eu não consegui localizar esse processo na Prefeitura. Sumiu. Então, eu prefiro dizer que a gente ainda vai encontrá-lo. Inclusive, na semana passada eu fiz essa cobrança. Admiro o seu otimismo. E a gente vai, mas independente desse processo ser localizado, a gente vai ter que dar entrada no novo processo. Eu fiz ofícios à Nova Dutra já antes a essa entrevista, solicitando à Nova Dutra que eles nos fornecessem todos os documentos que eles, por acaso, tenham, que possa reavivar este assunto. Junto à PRF, o inspetor Celso e o inspetor Brito da PRF também fizeram ofícios nos cobrando, agora inverso, eles cobrando a mim. Correto. Né? Com referência a essa passarela, mas isso tudo em reuniões, nós fomos atrás. Eu acredito que a Magion, se ela falou que vai fazer, eu ainda acredito que vai ter resultado. Então nós vamos até 15 lá. anos depois? Nós vamos ter que cobrá-las e cobrá-los, né? Encontrei um processo de 2010 que fala do assunto. E esse processo de 2010, pelo que eu notei nesse processo, a Magion também fala que quer fazer, que queria fazer em 2010, Pedro, eu já não estava mais em Guarulhos. Sim. Então eu estava em São Paulo, na PRF, então eu fui para São Paulo em 2010, 2011, não me recordo corretamente, mas enfim, nesta época eu fui a São Paulo trabalhar pela PRF, onde eu fui superintendente adjunto, e de lá, de 2010, esse processo foi arquivado dia 16 de dezembro de 2016. No final do governo? E o interessante é que ele não tem nenhum despacho entre o dia do início, em 2010, até o arquivamento em 2016. Então eu estou levantando todos os processos que existem a respeito desse tema, para a gente poder verificar o que é que acontece. Me permita colaborar, eu me lembrei que o então vereador Chiquinho Barros instaurou uma comissão de inquérito na Câmara sobre o mesmo assunto. Esse detalhe eu já não me recordo. O senhor pode solicitar à Câmara também informações. Chiquinho Barros. O vereador.
irei solicitar. Que, aliás, foi nomeado recentemente na prefeitura também. Fala, Tiago. Inspetor, em 2017 eu fazia parte da rede aqui em Guarulhos e houve uma conversa da cúpula, né, que o senhor seria um possível candidato a deputado pela rede. Você tinha pretensões eleitorais? Houve o convite? Não houve? O que aconteceu nessa conversa? Novidade para mim isso. Para mim também. Pela rede eu não tive o convite para sair candidato a deputado. Eu era o diretor parlamentar do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Estado de São Paulo. Então, todo o Estado de São Paulo nós temos um sindicato. Eu era o diretor parlamentar, no qual fui 3 anos. Então, eu representava os policiais em Brasília. Então, toda semana, uma semana do mês, eu ficava em Brasília trabalhando na questão parlamentar. E cogitou-se, dentro da instituição, nós lançarmos um candidato a deputado federal. E o que realmente tem que ter um representante, a gente entende que seria muito bom para a Polícia Rodoviária Federal. Chegou-se a cogitar, Pontes pode ser um candidato, mas não avançou. E também não sei se é a minha praia. Então, assim, não fui candidato, até a priori não tenho ainda não surgiu essa vontade ainda. O Gilberto do Centro ligou para cá, disse que na ladeira Campos Sales, motoristas trafegam em alta velocidade e aceleram no sinal. O brasileiro tem essa mania, ele vê o sinal amarelo, em vez de diminuir a velocidade, ele aumenta, né? O amarelo, preferencialmente, é para diminuir a velocidade, né? O Pateta, de 1950, já falava isso, né? Que quando dava amarelo é o momento de você acelerar. É o contrário, né? Inclusive, também estão falando para intensificar a fiscalização dos motociclistas na Timóteo Penteado. E andando na contramão, secretário. Né? Tá. Verdade. Agora, ele pede aqui, o Gilberto, secretário, um radar ali na Campos Sales, com a Tiradentes, deve ser, né? Nós estamos, é um assunto interessante, nós temos hoje na cidade 70 equipamentos que fazem autuações, 70 pontos de fiscalização entre radares, que mede a velocidade, e os equipamentos que são os de farol vermelho. Lombadas? Lombadas eletrônicas nós temos 30 lombadas eletrônicas. Desses equipamentos, o prefeito Guti, quando me convidou para assumir o trabalho, ele pediu para que eu dedicasse uma parte, mais a parte com referência ao trânsito, na gestão das autuações que são feitas na cidade de Guarulhos, buscando realmente, porque não adianta, Pedro, você ser autuado, você ver que você está sendo autuado e você não pagar por isso. Então ela tem que ter começo, meio e fim. E algumas autuações, o que acontecia? Quando o agente faz uma multa errada, ela é cancelada no meio do caminho. Então é perda de trabalho. E imagens também. A imagem ela tem que estar muito nítida para você realmente chegar ao fim dessa autuação. Então nós fizemos todo um trabalho de gestão. A minha dedicação nesses primeiros meses que eu estive à frente foi mais na gestão de multas. Gestão de autuações. As pessoas falam, fábrica de multa, Guarulhos está muito longe de ser uma fábrica de multas. Até porque o número de autuações na cidade, comparado ao número de carros, ela não é tão grande como todo mundo fala que é. Nós temos um grande desrespeito ao sinal vermelho na cidade de Guarulhos, onde mais de 60 mil autuações foram feitas no ano de 2018, por farol vermelho, nos locais que são fotografados. Imagine onde não tem fotografia. Hoje você chega em umas placas de proibido estacionar e proibido parar e estacionar. Em Guarulhos eu cheguei à seguinte conclusão: as pessoas acham que aquele X no E é porque a placa está cancelada. Porque eles estacionam literalmente embaixo dessas placas. Mas cadê a Zona Azul? A Zona Azul está em processo de licitação. A semana que vem acreditamos que já possa ser publicada. Ela foi publicada, teve que ser retirada e feito várias mudanças, mas agora eu acredito que ela está finalizada. Agora, Pontes, eu conheço sua índole desde inspetor da Polícia Rodoviária Federal. Aqui em Guarulhos, não vou falar que é neste governo somente, mas em todos os governos, sempre aparece aquele pessoal, eu sou autoridade, cancela para mim que eu sou autoridade dessa multa. Eu espero que você não seja conivente com isso. Ele tem que passar por mim. Todo o cancelamento de autuação hoje, eu puxei para o gabinete do secretário adjunto. E o prefeito Guti me deu essa ordem. Não, foi autuado, pague. Não tem
que resolveu o problema dele. As autuações têm que ser pagas. Se ele tiver errado, se a multa estiver errada, Pedro, Sim. existem recursos. Sim. Existe a defesa prévia, Sim. que é o primeiro ponto, o recurso da autuação e depois ainda o CETRAN, que é em São Paulo, que faz análise desse processo. Temos muitos processos que são deferidos pela JARE. Hoje, se você vê o número, as pessoas, ninguém analisa sim. Analisa. Tem toda Guarulhos, quarta-feira, viu? inclusive se quiser ir lá, pode ir lá. É em Guarulhos. Viu? Toda quarta-feira se reúnem as JARES na sede nossa, em porta aberta, e as pessoas estão lá analisando recurso por recurso. Aí o cara não faz o recurso e fala, não analisa. Analisa. Agora, fazer recurso da forma que fazem, porque eu passei o sinal vermelho, porque eu não sabia que multava. Me dá uma chance. Não dá. O recurso ele tem que ter cabimento, tem que estar fundamentado, né, para poder Só uma ser pergunta. atendido. Eu tomei uma multa assim uma vez na Avenida Paulista, vou reafirmar. Estou no semáforo. Veio uma ambulância, um resgate. Exatamente. Eu avancei o sinal e tomei. O que eu faço? Faz o recurso, explica essa situação. Normalmente nós na secretaria temos as outras 2 fotos que você não recebe. Mas tem motorista evitando sair da frente, né? Então, é que o cara não... o problema é o trabalho que dá. Você fazer o recurso, porque dá trabalho. Dá trabalho. A gente não nega isso, só que assim, não tem outra solução. Porque quando é feita uma operação, por exemplo, com várias viaturas da polícia, a gente já faz um documento anterior para que não se espeça essas multas. Agora, no caso da ambulância, não dá porque a gente não consegue ver. Mas quando o agente que faz a classificação dessa autuação, ele verifica que tem uma ambulância, que tem uma viatura, alguma coisa, ele tirou da frente, ele já nem expede essa multa também. Ótimo. Tiago? Inspetor, eu falei com o então secretário Juliano Locanto nas leis orçamentárias sobre ponto de ônibus. Eu falei para ele que casou com a viúva, tem que assumir os filhos. Não dá para ficar falando que não tem dinheiro. Por Sim. exemplo, na frente da minha casa tem um ponto que foi retirado já há 2 anos, e há 2 anos o que eu te escuto é que não tem dinheiro. E não é só na frente da minha casa, Secap. no Secap. Né? Que nem, por exemplo, tem aquela chuva, ventania e tudo mais, o pessoal não tem abrigo. Como está o andamento para a instalação dos pontos de ônibus em Guarulhos? E precisa fazer isso andar. Aliás, eu vou emendar essa pergunta, porque ontem eu estava lá no Roda Center, no momento da chuva, em frente a 2 abrigos de ônibus. Não protegia nada. O pessoal estava tomando um banho na chuva ali. A chuva de ontem foi terrível também, né? Ontem, não justificando, mas ontem foi um fato atípico. Tivemos até morte, infelizmente, Lamentavelmente. na cidade. Então, nós temos em Guarulhos cerca de 2.000 pontos de ônibus. 2.000. Eu até anotei porque eu achei que viria alguma pergunta semelhante, né? Nós temos 996 abrigos cobertos no município. 1.500, são 2.500 no total. 1.500 são pontos de parada, mas não tem o abrigo. Que deveriam, desses 1.500, pelo menos 30% deveria ter abrigo também. Então, ou seja, nós já estamos só aqui em 500 abrigos defasados, vamos dizer assim. Hoje, os abrigos que tem, nós iniciamos com a chegada do secretário Paulo Carvalho. Ele tem uma visão de zeladoria, uma visão de cuidar, de mostrar mais a cidade mais bonita. Eu achei muito legal essa visão que ele teve. E com as nossas sinalizações de faixa que nós estamos fazendo na cidade, ele já quer que imediatamente faça também a reforma dos abrigos de ônibus. Muito bom. Em conjunto. Nós vamos, tanto que a Paulo Facine, aquela região que nós estávamos pintando, que estamos fazendo a pintura nova, você pode ver que já foram pintados, já foram reformados vários abrigos de ônibus nesse mês já. Já começou agora em janeiro. Falta de abrigo. É um grande número de falta. Pretende-se fazer agora, o pessoal do financeiro vai abrir uma licitação para a compra desses abrigos. Só que nós discutimos inclusive com o próprio Paulo, até onde que nós deveríamos, Pedro, comprar esses abrigos ou abrir isso para uma empresa terceirizada. Eu não sei o nome correto, se é uma PPP, se é uma terceirização, mas o ponto de ônibus interessa para muitas empresas, para eles fazerem o marketing, trabalharem com esses abrigos e com uma qualidade muito maior do que nós temos hoje. Então, o nosso secretário lá já está com essa verificação. Eu acredito que o melhor caminho é ir para essa PPP.
Me permita observar, aquela parada de ônibus na rua Padre Celestino é uma vergonha. Ali não tem nada. É uma parada em pleno centro de Guarulhos. Ali não tem nem... Aliás, porque, vejam só, nós tínhamos um belíssimo ponto de ônibus na rua Dom Pedro II, foi eliminado, o povo foi jogado ali para Padre Celestino. Aliás, inspetor Pontes, não seria melhor voltar os ônibus da rua Dom Pedro II, não? Então, o secretário Paulo Carvalho pediu para nós fazermos um estudo, quando ele chegou, e ele quer que nós façamos uma nova análise do transporte de passageiro no centro da cidade. Inclusive, nós, nesse estudo que estamos fazendo, já chegamos a cogitar a possibilidade, talvez a cidade, hoje nós temos que pensar mais no transporte público do que no carro individual. Sempre, lógico. Né? E a ideia, a gente vai lançar esse estudo de fazer o trânsito de ônibus no centro da cidade. Transitar de ônibus. E os carros a gente vai afastar um pouquinho. A ideia, vamos apresentar esse estudo, fazer esse projeto. É uma sugestão. Para verificar essa possibilidade. A rua João Gonçalves poderia ser um corredor de ônibus. Exatamente. A Luiz Facine poderia ser somente para carros. Só para carros. É mais ou menos isso que é a nossa ideia. E a Dom Pedro poderia ter um caminho de ônibus. A ideia é fazer isso porque hoje a gente vê a individualização, fala-se muito em motocicleta, a moto leva um, a bicicleta leva um. É legal o transporte de bicicleta, é excelente, mas o ônibus leva 100. O ônibus leva no mínimo 50 às vezes. No período do pico aí você vê todos eles. E aí a gente tem que dar uma prioridade para esse grupo do transporte. Até que nem nós estávamos falando há umas 3 semanas, né, Pedro, sobre o 433. O horário dele é o único ônibus que corta Guarulhos de fora a fora. E assim, o horário entre 5h30 da manhã e 8 horas da manhã, ele é extremamente superlotado. É o Fortaleza Vermelho? É o Tabuão Vila Galvão. Não, São João Vila Galvão. E também à tarde, entre as 16 horas e as 19 horas. Extremamente superlotado, assim, de não caber, a pessoa conseguir passar a catraca. Tá certo. Vou pedir uma parte, inspetor Pontes. Eu quero registrar uma notícia triste. Faleceu ontem o senhor Antônio Clemente, pai do ex-vereador José Mário. Nossos sentimentos da família. O velório será logo mais das 10 horas. O enterro às 11 horas lá no cemitério do Paraíso ali, né? Paraíso, tá bom. Ao doutor José Mário, o nosso sentimento. O doutor Clemente era muito inteligente, uma pessoa muito lúcida. Meus sentimentos. Bom, 7h39. Inspetor Pontes, em relação aos semáforos, hoje pela manhã eu vinha lembrando do senhor, aqui na Timóteo Penteado, eu andava e parava. Só fazendo uma parte, o Rafael Lavras, ele está comigo, ele é o nosso chefe da divisão de finanças. Pois não. Hoje ele tem reunião no governo para tratar exatamente sobre concessão de abrigos. Que bom. Está indo, está rodando, estão em conversas. Semáforos. Guarulhos não tem semáforo inteligente, como já pregaram que tem. Não tinha. Esse semáforo inteligente, ele não é inteligente. Inteligente é a forma que eles... Aquela questão do temporizador, aquilo não é semáforo inteligente. Aquilo é um temporizador de semáforo. Você sabe quantos segundos você vai ficar parado na avenida para você passar. Não tinha onda verde? A onda verde, como que ela é feita aqui em Guarulhos? A gente passou a conhecer um pouco lá do sistema. Ele coloca numa velocidade onde é 50, ele diminui um pouco para você conseguir chegar nas velocidades em todos os faróis. Se um quebrar aquela velocidade, já quebrou a onda verde. Não é inteligente, então. Então, inteligente é o sistema que vai ser implantado, que o prefeito Guti já... quando eu cheguei, ele falou, nós queremos a sinalização eficiente, nós conseguimos colocar no contrato, e a gente já fez, já licitou, já está com o contrato pronto, para a partir de março ou abril a gente vai começar a instalação dos semáforos em tempo real. O semáforo em tempo real, como que ele funciona? Ele tem um chip de celular, de dados, e ele gera uma imagem de vídeo no semáforo. E ele conta quantos veículos vêm e a velocidade que esse veículo vem até o semáforo. E ele vai te programar. Então ele forma, por exemplo, uma caixa num cruzamento Paulo Facine com Tiradentes, por exemplo. Ele forma uma caixa de 300 metros na Facine e uma de 100 metros na Tiradentes. Então ele vai reduzir a de 300 para menos e vai aumentar essa que está menor. Ou seja, ele vai adequando
e sempre deixando aquele cruzamento semelhante sempre entre um e outro. Mas aqui na Ele Timóteo, diminui a velocidade, ele aumenta, ele sozinho vai fazer isso. Ele vai colocar para 30 segundos, ele vai diminuir um para 27 e vai colocar outro para 33. mas no momento, imediatamente, não dá para regular melhor os semáforos da Timóteo? Nós pedimos isso na semana passada, foi o Koga, nosso diretor de transporte, recebeu uma ligação e ele pediu para o pessoal ir para lá. Quando eles chegaram, deu uma chuva enorme, aquela chuva daquele dia lá que... E quando chove o semáforo, ontem, por exemplo, à tarde aqui em Guarulhos virou um caos. Falta de energia elétrica, acabou a energia em praticamente 10 pontos de cruzamento nosso. Acabou a energia, não tem os no-breaks para segurar tanto tempo. Então ele entra no amarelo piscante. E aí as equipes vão. Mas eles vão fazer uma reanálise na Timóteo Penteado e na Avenida Tiradentes, do jeito que está hoje. Porque até implantar o radar em tempo real, a gente demora um pouco. Ok. Tiago? Aqui tem duas em uma, né? Que é o Nelson dos Químicos. Ele está falando que a reclamação sobre o ônibus é que o ônibus na ida, ele passa na Avenida Bartolomeu de Carlos e na volta ele sobe pela Suplicy, ou seja, ele não faz o caminho de ida e volta. O mesmo trajeto? Isso é incomum? Eu preciso verificar isso porque, para mim, a questão do transporte, eu me identifico mais algumas questões mais amplas. Na questão da linha dessas coisas assim, é o diretor de transporte nosso, o Oscar, que cuida dessa área. Mas eu posso verificar com ele e te dar uma resposta. Ótimo. E o Marcelo do Cocai, ele falou, li sobre pancadão ontem sobre a lei e da multa. Quem vai multar? E a PM se não tem convênio com a prefeitura. Se a prefeitura tem convênio com a PM para fiscalizar isso daí, se o senhor sabe... Lei do vereador Eduardo Barreto, né? Exatamente. Mas eu acho que não é a Secretaria de Transporte. Não é. Né? Não é a Secretaria de Transporte. E outra, o que é convênio com a PM? Ele deve estar falando de convênio de trânsito. Para multas. É de trânsito. Não tem nada a ver com segurança. Segurança, obviamente, a PM vai ser acompanhada dos agentes de fiscalização, possivelmente da STU. Agora, eu vi anteontem aqui, do lado do estúdio do radar, GCMs canetando, multando. Sim. Eles têm essa... Foi feito um convênio da Autoridade de Trânsito do município, que é a Secretaria de Transporte e Trânsito, com a Secretaria de Segurança. Foi dado curso para eles, de agente de trânsito, e eles podem autuar. Qualquer GCM? Que tem os cursos. Ah, tá. Que tem os cursos. Obrigado ao inspetor Pontes, eterno inspetor Pontes, né? Hoje secretário adjunto de Transportes. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço por estar aqui com vocês, gosto muito do seu programa, a gente assiste, você sabe disso, estamos lá sempre acompanhando. E esses esclarecimentos são muito importantes, Pedro. Nós viemos para fazer um trabalho mais técnico na área de trânsito, estamos tentando desenvolver, e essa questão do trânsito, já conseguimos fazer muita coisa. Você está vendo que a cidade está sendo pintada, a gente conseguiu aí, estamos sinalizando, e até março você vai ver que vai sinalizar muito mais. E vamos, bola para frente. Ok. Tá? E obrigado a todos vocês, obrigado a todos que nos ouviram aí. 7 horas e 45 minutos, um rápido intervalo.